Por que não se pode dividir por zero? Essa é uma dúvida que aparece muito quando os alunos estão estudando divisão. Aí o professor diz, ó, não pode dividir por zero, não pode zero no denominador, e é isso que a gente vai discutir hoje nesta aula, tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, vamos relembrar aqui algumas coisas. Nós vamos analisar a operação de divisão no conjunto dos números reais e o nosso objetivo será compreender por que a divisão por zero ela é inválida, tá certo? Então vamos lá. Uma definição muito importante. Vamos pegar aqui três números reais, A, B e X, tá bom? Com o B diferente de zero. Nós definimos a divisão como sendo o quê? Ó? Dividir A por B, que é igual a um valor X, se somente se o quê? Eu tenho aqui o produto, né? O A é igual ao produto do B vezes o X, tá certo? A ideia que nós temos aqui é nada mais daquilo que advém lá do algoritmo da divisão. Se você pegar aqui o algoritmo de Euclides, né, da divisão, o que é que nós vamos ter? Dividendo é igual dividido pelo divisor, vai dar um quociente, e aqui nós teremos um resto. Como aqui nós vamos ter uma divisão exata, né? Embora nós vamos ter números que vão dividir, vai dar um valor quebrado, mas o resto aqui vai ser zero, tá bem? E aqui neste caso, quando o resto é zero, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o dividendo, ele é igual a quem? Ao quociente vezes o divisor, ou o divisor vezes o quociente. A ordem aí não importa, porque é multiplicação. Mais o resto. Só que o resto, neste caso aqui, é quem? É zero. E o divisor vezes o quociente mais zero vai dar o divisor vezes o quociente. Então, é isso aqui que nós temos. É a mesma coisa que nós vamos ter aqui, tá certo? A ideia, ela advém daí. Então, aqui, no conjunto dos números reais, a divisão funciona dessa forma. Se eu digo que A dividido por B é X, então, se eu pegar esse B vezes X, eu tenho que encontrar o valor de A. Bem intuitivo, né? Você pensa assim, ó, 8 dividido para 2 é igual a 4, porque, ó, se e somente se 4 vezes 2, 8, na verdade, é igual a 4 vezes 2. E todo mundo consegue ver que isso aqui é verdade. 4 vezes 2 é igual a 8, tá bem? Então é somente para você entender de onde está vindo essa expressãozinha. Aí o que é que nós temos? A propriedade fundamental da multiplicação, que nós vamos começar já a usá-la nos próximos exemplos. Nós temos que para qualquer x real, 0 vezes x sempre dá zero, tá certo? Isso aqui é uma propriedade da multiplicação no conjunto dos números reais. O valor zero vezes qualquer valor x. 1 milhão vezes zero, zero. Pi vezes zero, zero. Não importa qual que seja o valor x. O produto dele vezes zero sempre vai resultar em zero, tá bem? Então isso aqui a gente vai usar mais à frente. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tentar calcular a divisão, por exemplo, de 1 sobre zero. Vamos ver o que é que acontece quando a gente vai tentar calcular 1 por zero. Para começar a entender essa ideia, ela é absurda. Vamos supor que a gente tenha, né, um x pertencente aos reais, ou um x real, tal que eu consiga 1 dividido para zero, que dá igual a esse x. Pela definição que nós vimos de divisão no conjunto dos números reais, quer dizer o quê? Que se eu pegar o valor 0 vezes x, o produto de 0 vezes x, vai ter que dar igual a 1. Lembra lá do nosso início? Então, quer dizer, se eu tenho um valor 1 dividido para 0 que dá x, então é verdade, né? Isso implica que 0 vezes x tem que dar quanto? Tem que dar 1, tá certo? Agora vamos observar o seguinte. 0 vezes x, pelo que nós vimos anteriormente, uma propriedade da multiplicação dos números reais, dá quanto? Dá zero. Então, nós não temos um valor aqui, né, que eu vou conseguir chegar no 1. Logo, chegamos numa contradição. Se isso aqui ele vale zero, né, ó, obrigatoriamente, por causa da propriedade da multiplicação nos números reais, eu posso simplesmente substituir 0 vezes x por zero e chegamos nessa conclusão aqui. É uma conclusão que é um absurdo. A gente chama isso de contradição na matemática. Se eu considerar que existe um x real, tal que o produto dele seja 1, eu vou chegar nessa contradição, que 0 é igual a 1. Então, esse aí já é um primeiro passo para você perceber que não, nós não podemos ter ali uma divisão por zero, tá bem? Porque senão nós vamos ter alguns problemas como esse absurdo que nós chegamos aqui, tá certo? Então, não existe um valor x real, tal que eu multiplique por zero dê igual a 1. E eu estou pegando isso aqui, mas é análogo para qualquer número real que você queira fazer, tá bem? É o mesmo raciocínio. Vamos então fazer a divisão, que é muito comum também aparecer, que é o 0 sobre 0. Isso aqui, pessoal, é algo muito, vamos dizer assim, legal de você entender também, porque daqui nós vamos ter alguns absurdos se a gente
partir da ideia de que isso aqui existe, vai dar um valor. Vamos lá. Suponha, né, que nós também tenhamos uma divisão 0 sobre 0 seja x, no conjunto dos números reais. Show de bola. Da ideia que nós temos que 0 vezes x, ou seja, o produto de um número vezes o zero, sempre vai dar zero, a gente vai chegar em que conclusão? Essa equação, essa aqui, ela é sempre verdadeira para qualquer que seja o valor do x, tá certo? Sempre vai dar zero. Isso aqui é uma propriedade lá da multiplicação dos números reais. Show de bola. Só que aí, o que é que a gente acontece? O que é que acontece? Se isso aqui, né, se eu supor desta forma aqui, sendo um valor x verdadeiro, dividido 0 por 0 é igual a x, nós vamos ter infinitas soluções. E nós vamos chamar isso de quê? De uma indeterminação. Por que, professor, que vai ser uma indeterminação? Porque o x aqui, pessoal, ele pode assumir qualquer valor. Olha aqui, ó, presta atenção, nós vamos sair 0 dividido para 0 dá x, não é isso? Então, se eu tenho 0 sobre 0 é igual a x, vamos usar aqui a linguagem mais, vamos dizer assim, comum, quando a gente está ensinando. O que é que a gente tem aqui? A gente poderia imaginar aqui como se fosse uma regra de 3, não é isso? Ó? Nós podemos fazer aqui uma multiplicação do meio pelos extremos. Então, aqui eu teria o 0 vezes 1, que dá o próprio 0, e aqui 0 vezes x, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ficar com o que a gente já tem aqui. 0 vezes x é igual a 0. Beleza. Então, quer dizer o quê? Que essa divisão, 0 sobre 0 igual a x, chega nessa igualdade. Como o produto de qualquer número real vezes 0 sempre vai dar 0, o x ele pode ser qualquer um. O x, por exemplo, poderia ser o 10. O x, por exemplo, poderia ser o π. Aqui o π. O x poderia ser raiz de 2. Então você percebe que qualquer número real, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá certo? Então a gente diz que a divisão por 0, sendo o numerador também 0, 0 dividido para 0, vai gerar uma indeterminação, tá certo? Lá na outra que a gente viu, 1 dividido por 0, nós geramos uma indefinição, tá bem? Então fica bem distinto, né? O que é uma indeterminação e uma indefinição. A indeterminação é aquele resultado onde a gente pode assumir infinitos valores. Qualquer valor x satisfaz essa equação x vezes 0 ou 0 vezes x igual a 0. Mas no caso da indefinição, a gente quebra algumas regras, a gente vai chegar em absurdos e isso a gente não consegue chamar de uma indeterminação. Lá não tem infinitos valores, aqui a gente tem, aí por isso que é uma indeterminação. Então vamos lá, é aí que a gente tem que tomar cuidado com essa indeterminação. Por quê? Se a gente seguisse, por exemplo, que se 0 dividido por 0 é igual a 1, então olha o que a gente vai chegar. Então, 0 dividido para 0 é igual a 2 vezes 0, tá certo? Sobre 0. Já que 2 vezes 0 também é 0, né? Que eu posso colocar aqui que 2, esse 2 que está aqui multiplicando esse numerador, ele pode sair daqui, né? Tem essa propriedade aqui, tranquilo, ó. Não sei se você vai lembrar, mas se você tem aqui 2 vezes 3 sobre, sei lá, sobre 5, eu posso simplesmente tirar esse 2 daqui e ficar aqui, ó, 2 vezes 3 quintos. Posso fazer isso. É a mesma coisa que eu fiz aqui. 0 dividido para 0, aí eu tenho, ora, 6, 0... 2 vezes 0 também é 0, então não mudei nada aqui na equação. Como 2 vezes 0 é a mesma coisa que 2 vezes 0 sobre 0, eu posso simplesmente pegar essa propriedade aqui, que eu disse que era verdadeira, ó, e substituir 0 sobre 0 dá 1. Aí fica 2 vezes 1. Novamente cheguei aqui na verdade, cheguei aqui no absurdo, né? Ó, 0, ou seja, 1 é igual a 2, tá certo? A gente partiu daqui do 0 sobre 0, porque a gente viu aqui que o 1 é igual a 0 sobre 0, e chegamos à conclusão de que 1 é igual a 2, ou seja, isso é uma contradição, é um absurdo, tá bom? Então a gente está vendo aqui que tentar forçar, encontrar resultados que são diferentes daquilo que a gente sabe que é indefinição ou indeterminação, a gente vai chegar em absurdos, tá bem? Agora vamos para definição, né, dessa ideia de que é indefinido e que é indeterminado, só para você entender melhor. O indefinido, por exemplo, é o que a gente viu lá no começo. 1 sobre 0 é indefinido. Não existe um número que satisfaça essa definição. Infelizmente, a gente não vai encontrar um resultado que satisfaça essa definição. Já o indeterminado, a gente tem muitos números que satisfazem, mas nenhum valor único. Não vai ter um valor ali que vai satisfazer aquela equação, tá bem? Agora, ambos devem ser evitados em cálculos. A gente, quando vai resolver equações, a gente não pode, de maneira nenhuma, chegar, ou quando quer encontrar um valor
valor, obviamente, né, você vai chegar em alguns momentos que vai cair ou na divisão por zero, aí você deve evitar, principalmente quando você tiver ali equações fracionárias. Se você chegar também em alguns casos onde você vai ter raízes quadradas de números negativos, esse tipo de coisa, você vai chegar numa indefinição, que não atende à definição. Nestes casos, você deve evitar, assim como divisão por zero, tanto o numerador sendo diferente de zero ou ele sendo igual a zero, beleza? E ambos devem ser evitados em cálculo. Prova formal por contradição. Agora a gente vai fazer aquilo que é a linguagem formal, matematicamente falando. Primeiramente, vamos supor que nós temos essa divisão e ela seja verdadeira com um A diferente de zero, tá bem? Ó, vamos supor que existe um A dividido por zero, que ele é igual a x, tá bem? Essa é a divisão de A por zero que dá x. Agora, 0 vezes x tem que dar A, pela definição que a gente viu anteriormente, tá? O produto, a divisão de um número real por outro, ele vai satisfazer essa propriedade. Basta sair aqui que está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, ó. Então fica 0 vezes x é igual a A. Show de bola. Mas pela propriedade 0 vezes x ser igual a zero, isso aqui, ó, 0 vezes x ser igual a zero é aquela propriedade da multiplicação dos números reais. Só voltar lá atrás, você vai lembrar. Aí chegamos na conclusão de que o A tem que ser zero, mas isso é uma contradição da nossa premissa inicial. Nós tínhamos lá que o A era diferente de zero. Logo, isso é uma contradição e é um absurdo supor que existe um valor x tal que A dividido por zero seja igual a esse x. Tranquilo? Então, por isso que a gente não vai ter uma divisão por zero. Aqui nós chegamos à seguinte conclusão, que a divisão por zero no conjunto dos números reais não é permitida. Para A diferente de zero é indefinida, para A igual a zero ela é indeterminada. A indefinida não atende à definição. A indeterminada quer dizer que tem infinitas soluções que satisfazem aquela equação que nós vimos anteriormente. Tranquilo? E aqui nós chegamos, né, que ambos os casos podem gerar contradições e devem ser evitados. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desta aula. Eu espero realmente que vocês estejam gostando desse quadro, a resposta que o teu professor devia ter dado. E se você tem alguma sugestão para que eu possa gravar, coloque aqui nos comentários que eu estarei atendendo à medida do possível cada uma das sugestões, beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu!